hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos que são adquiridos por repetição. Um hábito é quando você faz algumas coisas tantas vezes que agora o seu corpo sabe como fazer isso melhor do que a sua mente. Assim, se você pensar a respeito disso, as pessoas acordam pela manhã e elas começam a pensar a respeito dos seus problemas. Esses problemas são circuitos e memórias no cérebro. Cada uma dessas memórias está conectada a pessoas e coisas e em um certo tempo e lugar. E se o cérebro é um registro do passado, no momento em que elas começam seus dias, elas já estão pensando no passado. Cada uma dessas memórias tem uma emoção. Emoções são um produto final de experiências passadas. Assim, no momento em que elas recordam aquelas memórias ou seus problemas, de repente elas se sentem infelizes, elas sentem tristeza e dor. Agora, como você pensa e como você sente, criam o seu estado de ser. Então, o estado de ser inteiro da pessoa, quando ela começa o seu dia, está no passado. O que isso significa? Que o passado familiar irá, cedo ou tarde, ser o futuro previsível. Então, se você acredita que os seus pensamentos têm alguma coisa a ver com seu destino, e você não consegue pensar maior do que a maneira como você sente, ou sentimentos se tornaram o significado de pensar, pela própria definição de emoção, você está pensando no passado. E na maioria das vezes, você continuará criando a mesma vida. Então, as pessoas pegam seus celulares, elas checam o WhatsApp, elas checam os textos, elas checam os e-mails, o Facebook, elas tiram uma foto dos pés e postam no Facebook, elas tweetam alguma coisa, elas vão para o Instagram, elas checam as notícias e agora elas se sentem realmente conectadas a tudo o que é conhecido em suas vidas. E então, elas vão através de uma série de comportamentos rotineiros. Elas se levantam da cama pelo mesmo lado, elas vão ao banheiro, elas tomam banho, elas se vestem, elas tomam uma xícara de café, elas dirigem para o trabalho da mesma maneira, elas fazem as mesmas coisas, elas veem as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais, e isso se torna uma rotina e se transforma em um programa. Então, agora, elas perderam o seu livre-arbítrio para um programa. E não tem nenhuma mão invisível fazendo isso para elas. E quando chega a hora de mudar, a redundância desse ciclo transforma-se em programas subconscientes. Agora, 95% do que somos quando chegamos aos 35 anos de idade resume-se a um conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes programadas, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. Então a pessoa pode dizer, com os 5% da sua mente consciente, eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ser livre. Mas o corpo está em um programa completamente diferente. Então, como você começa a fazer essas mudanças? Você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que entra a meditação, porque você pode ensinar pessoas através de prática como mudar suas ondas cerebrais, desacelerá-las. E quando elas fazem isso direito, elas entram no sistema operacional onde elas podem fazer algumas mudanças importantes. Então, a maioria das pessoas espera por crises ou traumas, ou doenças, ou diagnósticos. Elas esperam por perdas ou alguma tragédia para tomarem a decisão de mudar. E minha mensagem é: por que esperar? Você pode mudar em um estado de sofrimento e dor, ou você pode mudar em um estado de alegria e inspiração. E eu penso agora
que a coisa bacana é que as pessoas estão acordando. Quanto mais forte for a reação emocional que você tem sobre uma experiência na sua vida, quanto mais alto for o quociente emocional, mais você presta atenção à causa. E no momento em que o cérebro põe toda a sua atenção na causa, ele tira um instantâneo, e isso é chamado de memória. Assim, memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. O que acontece, então, é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e elas sentem quimicamente dentro dos limites daquelas emoções. Assim, quando você tem uma reação emocional a alguém ou a algo, a maioria das pessoas acha que não consegue controlar suas emoções. Bem, acontece que se você permitir essa reação emocional, o que é chamado de período refratário, a durar por horas ou dias, isso é chamado de mau humor. Você pergunta para alguém: "Ei, o que está acontecendo? Eu estou de mau humor." Por que você está de mau humor? Algo aconteceu comigo 5 dias atrás e eu estou tendo uma longa reação emocional. Se você mantiver esta mesma reação emocional por semanas ou meses, isso é chamado de temperamento. Por que ele está tão amargo? Eu não sei. Vamos perguntar. Por que você está tão amargo? Algo aconteceu comigo 9 meses atrás. E se você mantiver essa mesma reação emocional continuamente por anos, isso é chamado de traço de personalidade. Então, aprender a diminuir o seu período refratário de reações emocionais é realmente onde o trabalho começa. Então, quando as pessoas têm um evento, o que elas fazem é continuar relembrando o evento, porque as emoções dos hormônios do estresse ou emoções de sobrevivência estão dizendo: preste atenção ao que aconteceu, porque você vai querer estar preparado caso isso aconteça novamente. E na verdade, a maioria das pessoas desperdiça 70% de suas vidas vivendo em modo sobrevivência e em estresse. Elas estão sempre antecipando o pior cenário baseadas em experiências passadas e, literalmente, de um potencial infinito no campo quântico, elas estão selecionando o pior resultado possível. E elas começam a abraçar emocionalmente esse resultado com medo e elas estão condicionando seus corpos em um estado de medo. Faça isso por tempo suficiente e o corpo tem um ataque de pânico sem você. E você não pode sequer prever o ataque, pois ele está programado subconscientemente. Então você pergunta para a pessoa: por que você é desse jeito? Eu sou assim por causa de um evento que aconteceu comigo há 15 ou 20 anos. E o que isso significa do ponto de vista biológico é que ela foi incapaz de mudar desde aquele evento. Então, as emoções da experiência tendem a dar ao corpo e ao cérebro uma injeção de energia, e as pessoas ficam viciadas à injeção daquelas emoções, e elas usam os problemas e as condições em suas vidas para reafirmar suas limitações, pois assim, pelo menos, elas podem sentir alguma coisa. E agora, quando chega a hora da mudança e você pergunta para a pessoa: por que você é desse jeito? Todas as vezes que ela relembra o evento, ela está produzindo os mesmos elementos químicos em seu cérebro e corpo, como se o evento estivesse acontecendo, ativando e consolidando os mesmos circuitos e enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Qual é a relevância por trás disso? Bem, o corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando somente com o seu pensamento. Assim, o corpo está acreditando que ele está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E então, quando essas emoções influenciam certos pensamentos, e elas o fazem,
e então esses pensamentos criam as mesmas emoções, e essas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos, agora o estado de ser completo da pessoa está no passado. Então, a parte mais difícil sobre mudar é não fazer as mesmas escolhas que você fez ontem. Ponto final. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque o sentimento será de desconforto. O maior problema é que se nós continuamos ativando e consolidando esses circuitos, eles se tornam mais permanentemente conectados. Então você tem um pensamento e o programa roda. Mas é a emoção que segue o pensamento. Se você tiver um pensamento de medo, você sentirá ansiedade. E no momento em que você sentir ansiedade, seu cérebro irá verificar com seu corpo e concluir: você está muito ansioso. Então, você começará a ter mais pensamentos que correspondem com a maneira como você se sente. A redundância desse ciclo condiciona o corpo a se transformar na mente. Agora, quando chega a hora da mudança, em que as pessoas entram naquele rio da mudança e elas fazem uma escolha diferente, de repente elas não sentem mais do mesmo jeito. E o corpo diz: você esteve fazendo isso por 35 anos e agora você vai simplesmente parar de sofrer e de sentir culpa? Vai parar de se sentir envergonhado e de reclamar e de culpar? E vai parar também de dar desculpas e sentir pena de você? O corpo está no desconhecido. Então ele diz: eu quero retornar para territórios familiares. E ele começa a influenciar a mente. Então ele diz: comece amanhã. Você é muito parecido com a sua mãe. Você jamais mudará. Isso não vai funcionar para você. Isso não me faz sentir bem. E se você responde a esse pensamento como se ele fosse verdadeiro, esse mesmo pensamento levará à mesma escolha, que levará ao mesmo comportamento, que criará a mesma experiência, que produzirá a mesma emoção. O seu corpo é a sua mente inconsciente, nesse sentido. Se você estiver sentado e começar a pensar sobre algum futuro cenário catastrófico que você está evocando na sua mente, e você começa a sentir a emoção daquele evento, o seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está acontecendo no seu mundo exterior e o que você está criando somente pela emoção e pelo pensamento. A maioria das pessoas, então, elas estão constantemente reafirmando seus estados emocionais. Assim, quando chega a hora de desistir dessa emoção, elas podem dizer: eu realmente quero fazer isso. Mas o corpo é mais forte do que a mente, porque ele foi condicionado dessa maneira. Então, o servo agora tornou-se o mestre. E as pessoas, de repente, uma vez que elas dão um passo no desconhecido, elas sentem culpa e sofrem, pois pelo menos elas podem predizer isso. Estar no desconhecido é assustador para a maioria das pessoas, porque o desconhecido é incerto. E as pessoas dizem para mim: eu não posso predizer o meu futuro. Eu estou no desconhecido. E eu sempre digo: bem, a melhor maneira de predizer o seu futuro é criá-lo, não a partir do que é conhecido, mas do que é desconhecido. Quais pensamentos você quer ativar e consolidar no seu cérebro? Que comportamentos você quer demonstrar em um dia? O ato de ensaiar mentalmente, fechando os seus olhos e ensaiando a ação, se você estiver verdadeiramente presente, o cérebro não sabe a diferença entre o que você está imaginando e o que você está experienciando no mundo tridimensional. Então você começa a instalar a parte física neurológica no seu cérebro, para parecer que o evento já aconteceu. Agora, o seu cérebro não é mais um registro do passado. Agora, ele é um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, preparando-o dessa maneira, o hardware se transforma no software. E quem sabe, você simplesmente comece a agir como uma pessoa feliz. Então, eu penso que a parte mais difícil é ensinar emocionalmente o nosso corpo
como o futuro será antes da verdadeira experiência. Então, o que isso significa? Que você não pode esperar pelo seu sucesso para se sentir empoderado. Que você não pode esperar pela sua riqueza para sentir abundância. Que você não pode esperar pelo seu novo relacionamento para sentir amor, ou pela cura para se sentir completo. Quero dizer, este é o modelo antigo de realidade de causa e efeito. Esperar por alguma coisa do lado de fora de nós para mudar o que sentimos dentro de nós. Quando nós nos sentimos bem internamente, nós prestamos atenção àquilo ou àquele que causou isso. O que isso significa, então, é que no mundo newtoniano, a maioria das pessoas passa a vida toda vivendo em escassez, esperando que alguma coisa lá fora mude. O mundo newtoniano é tudo sobre o previsível, é tudo sobre prever o futuro. Mas o modelo quântico de realidade é sobre causar um efeito. No momento em que você começa a sentir abundância e merecimento, você está gerando riqueza. No momento em que você está capacitado e sente isso, você está começando a caminhar em direção ao seu sucesso. No momento em que você começar a se sentir completo, a sua cura começa. E quando você se ama e ama completamente a vida, você criará uma vida igual. E agora você está causando um efeito. Eu penso que essa é a diferença entre viver como vítima no seu mundo, dizendo eu sou desse jeito por causa daquela pessoa ou daquela coisa, ou dessa experiência. Eles fizeram com que eu pense e me sinta dessa maneira. Quando você dá a volta por cima, você se transforma em um criador do seu mundo. E você começa a dizer, meus pensamentos e meus sentimentos estão mudando os resultados da minha vida. Agora sim, esse é um jogo completamente diferente. Nós começamos a acreditar mais que nós somos os criadores da realidade. Se você não estiver sendo definido por uma visão do futuro, então você ficou com as velhas memórias do passado e você será previsível na sua vida. E se você acorda pela manhã e você não está sendo definido por uma visão do futuro, como você vê as mesmas pessoas e vai aos mesmos lugares e você faz exatamente as mesmas coisas no exato mesmo momento, não é mais a sua personalidade que está criando a sua realidade pessoal. Agora é a sua realidade pessoal que está afetando ou criando a sua personalidade. O seu ambiente está realmente controlando como você sente e pensa inconscientemente. Porque cada pessoa, cada coisa, cada lugar, cada experiência tem uma rede neurológica no seu cérebro. Cada experiência que você tem com cada pessoa produz uma emoção. Então, algumas pessoas usarão seus chefes para reafirmar seus vícios em julgar, ou usarão seus inimigos para reafirmar seus vícios em odiar, ou usarão os amigos para reafirmar seus vícios em sofrer. E agora, elas precisam do mundo exterior para sentir algo. Então, para mudar, você tem que ser maior do que o seu ambiente, que é tão sedutor, ser maior do que as condições no seu mundo. Então, por que a meditação é uma ferramenta tão valiosa? Bem, vamos nos sentar, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos desconectar do nosso ambiente externo, pois se você está vendo menos coisas, tem menos estímulos indo para o seu cérebro. Se você está ouvindo música calma ou usando protetor de ouvido, menos informações sensoriais estarão indo para o seu cérebro. Assim, então, você está se desconectando do ambiente. Se você puder sentar o seu corpo e dizer para ele ficar como um animal, fique bem aqui, eu vou alimentar você quando nós terminarmos. Você poderá se levantar e checar os seus e-mails e escrever todos os seus textos, mas agora você vai se sentar e me obedecer. Então, quando você faz isso corretamente e você não está comendo nada, ou cheirando nada, ou experimentando nada, você não está experienciando e nem sentindo nada, você tem que concordar comigo que você está sendo definido por um pensamento, certo? Então,
Quando o corpo quer voltar para o seu passado emocional e você se conscientiza que a sua atenção está naquela emoção e onde você põe a sua atenção é onde você põe a sua energia, você está drenando a sua energia do momento presente para o passado. Mas se você se conscientiza disso e você ordena que o seu corpo volte para o momento presente, porque ele está dizendo, olhe, são 8 horas e normalmente você fica nervoso porque você está no trânsito nesse horário. E você está aqui, sentado. E você está acostumado a sentir raiva e você está fora do horário. São 11 horas e você ainda não checou seus e-mails e não julgou ninguém. O corpo está procurando por aquele estado químico previsível. E todas as vezes que você se conscientiza que você está fazendo isso, e seu corpo está desejando aquelas emoções, e você ordena que ele volte para o momento presente, você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente, você é a mente. E agora, a sua vontade está ficando maior do que o programa. E se você continuar fazendo isso de novo, e de novo, e de novo, é como treinar um garanhão ou um cachorro. Ele irá simplesmente dizer, ok, eu vou me sentar. E no momento em que isso acontece, o corpo não é mais a mente. Quando ele finalmente se rende, há uma enorme liberação de energia. E você vai de partícula para onda, de matéria para energia. E de fato, esse processo é tão real que nós agora podemos prever isso em um escaneamento cerebral.